A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os meus irmãos e a todas as minhas irmãs em Cristo Jesus, que nesta noite maravilhosa Deus nos permitiu até aqui chegar para trazer uma palavra para corações duvidosos. Glória a Deus. Estamos aqui, vamos falar acerca de um algo que vem tirando a paz de muita gente. É uma dúvida para muitas pessoas. Vamos falar de algo que muitos cristãos não conseguem entender. Se pode ou se não pode. Que é acerca do divórcio e acerca de um segundo casamento. À luz da Bíblia. Vamos aprender nessa noite, à luz da Bíblia, se Deus, Ele é a favor ou se Ele é contra um segundo casamento. Glórias a Deus. Mas antes de começar essa mensagem, eu quero te convidar para nós fazer uma oração, porque é o Espírito Santo de Deus que dá a direção e que dá discernimento sobre a palavra. Nós vamos aprender hoje para algo para nossas vidas, coisa que o mundo está indo contrário à vontade de Deus, mas temos que aprender com o Senhor qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus. Senhor meu Deus e Senhor nosso Pai, nesse momento, meu Deus, de oração, meu Deus, eu quero te apresentar corações duvidosos, ó Pai. Eu quero te apresentar pessoas que estão vivendo um casamento atribulado. Eu quero te apresentar pessoas que estão com dúvida, meu Deus, acerca do divórcio e do segundo casamento. Pai, que o Senhor venha nos direcionar nessa noite e que o Senhor venha fazer saber, Senhor, toda a verdade à luz da Tua Bíblia, Pai, à luz da Tua palavra. Eu sei que muitos e muitas têm escondido a palavra para agradar, Senhor, a homens e a mulheres, mas nós estamos aqui, Senhor, porque tem pessoas, ó Pai, que necessitam da Tua palavra, pois a Tua palavra, Pai, ela continua sendo a espada que penetra, Pai, o coração, Senhor, e a medula dos ossos, para discernir os corações e os pensamentos, ó Pai. Meu Deus, nessa noite, eu quero te pedir, Senhor, eu quero te pedir licença para entrar na Tua presença, Pai. Aqueles que querem ouvir realmente, ó Pai, a verdade, aqui, meu Deus, será esclarecido, porque, Senhor, é o Espírito Santo que nos direciona, Pai. É Ele que intercede pela igreja com gemidos inexprimíveis. Meu Deus, nessa madrugada, Pai, venha nos dar graça, Pai. Foi noite, meu Deus, de santificação, Senhor, onde estávamos ali, meu Deus, tomando, Pai, o Teu cálice, Senhor, a santa ceia para, meu Deus, suportar a fadiga do dia, meu Deus, a fadiga do mundo, para renovar, Senhor, por mais 30 dias na Tua presença, Pai. Meu Deus, nos ajuda, Pai, nessa caminhada, nos fortalece, ó Senhor, segura na mão desse homem, ó Pai, segura na mão dessa mulher, ó Deus, não deixa, Pai, eles voltar para o Egito, Senhor, não deixa eles voltar, Senhor, para as garras do inimigo, meu Deus, mas dá-lhe graça, Pai, sobre a Tua casa, dá renovo, dá libertação, Senhor. Meu Deus, coloca no coração que só a vida, meu Deus, se for na Tua presença, e sem Ti, Senhor, nada podemos fazer, Senhor. É a Tua, meu Deus, é a Tua, Pai, a presença que nos fortalece, que está conosco, Pai, todos os dias, Pai, desde a fundação do mundo até, Senhor, o findar dessa terra, Pai. Vai, ó Pai,
esclarecendo as nossas dúvidas, vai tirando todo impedimento nessa noite, através da tua palavra, Pai. Todo mal está caindo por terra agora, toda oração contrária, toda inveja, Pai, toda falsa amizade, Senhor, toda palavra maldizente, ó Pai, maldita, toda palavra mal colocada, Senhor, toda obra diabólica, toda feitiçaria, toda ubanda, todo candomblé, Senhor, meu Deus, confirma agora, Pai, a vitória e o livramento na vida do teu povo, na vida da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço, certo da vitória, amém, Jesus, glória a Deus. Você aí que ouviu essa oração, tome posse da sua palavra e da sua vitória. Glórias a Deus. Abra aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no capítulo 19 de São Mateus. Aleluia, Jesus. Acerca do divórcio. Glória a Deus. Está comigo aqui também o meu estudo. Glória a Deus. E algumas referências. Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim a palavra do Senhor, acerca do divórcio. Capítulo 19, versículo de número 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando. Os fariseus chegou tentando Jesus, não querendo saber os ensinamentos de Jesus, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Isso era uma pergunta farisaica. E Jesus responde. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio, ou seja, em Gênesis, que no princípio o Criador, Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os fez macho e fêmea. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separa o homem. Disseram-lhe então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Outra pergunta. Jesus lhe disse-lhes: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. Depois que eles entenderam
o que Jesus queria falar, aí disseram-lhes, os discípulos agora, se assim é a condição do homem, relativamente a mulher não convém casar. Ou seja, para eles só estava bom se a mulher não casasse também. Mas se eles pudessem casar, estava bom. Mas se para elas não pudessem casar, para eles não estava bom. Vamos entrar na palavra. Eu vou colocar aqui rapidamente um fundo musical. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, vamos meditar um pouquinho. Vou abrir a minha Bíblia, já está aberta, a de ensinamento, e eu vou abrir aqui a antiga, no mesmo ensinamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou abrir no capítulo 10 de Marcos, que fala sobre o mesmo assunto. Então vamos lá. Vamos lá. Pois bem, irmãos, a Bíblia diz que deixando Jesus mais uma vez a Galileia, ele se dirigiu aos confins da Judéia, ou seja, Jesus partiu da Galileia e foi para a região da Judéia, lugares onde havia pessoas muito pecaminosas. E foi ali na Judéia, naquela aglomeração ali, que eu posso chamar de Pérea, que foi onde João Batista perdeu a cabeça por pregar contra o adultério de Herodes, casado com Herodias, a mulher do seu irmão Filipe. Então Jesus estava num lugar onde corria muito sério perigo, porque ali onde ele estava era o lugar onde João Batista anunciou o adultério de Herodes com Herodias. E fariseu, ele não perde a oportunidade. E assim era. Fariseus, escribas e saduceus, eles esperavam pegar Jesus num contrapasso ou num próprio erro para condenar o mestre. Só que ninguém consegue pregar, ninguém consegue fazer com que o mestre tropeçasse. Sabe por quê? Porque ele era a palavra. E como é que você vai fazer o dono da palavra tropeçar na própria palavra? Ninguém consegue. Então aí ele chega sobre aquele lugar, e Jesus também ali, ele adentra aquela região da Pérea, e os fariseus em seguida já chega bem atrás, e já faz a primeira pergunta, coração maligno de fariseu, e pergunta-lhes, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Deus, em forma do seu Filho amado Jesus, já deixa bem claro o que foi feito no princípio. Ele fala que no princípio, capítulo 2 de Gênesis, ele fala que no princípio Deus fez um homem e fez uma mulher. Quando Deus fala que ele fez um homem e uma mulher, ele já descartou a poligamia de Salomão, de Davi. Quando ele fala, no princípio foi feito um homem para uma mulher e uma mulher
Para o homem, Deus já descarta o homossexualismo, Deus já descarta o lesbianismo, Deus já descarta qualquer afeto sobrenatural entre ambas pessoas do mesmo sexo. Então, quando Deus fala que foi feito, no princípio, uma mulher para um só homem, então Deus já descarta que o homem teria que viver somente com aquela mulher. Quando ele fala que no princípio o Criador fez, não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, fez um homem e uma mulher. Quando Deus fala que fez um homem e uma mulher, Deus não fez homem e homem. Quando Deus fala que fez um homem e uma mulher, Ele não fez mulher e mulher, não. Ele fez um homem e uma mulher. E disse, portanto, deixará pai e mãe e unir-se a sua mulher. Serão dois, mas numa só carne. A Bíblia diz que eles não se conformaram com essa resposta. E eles perguntam, então por que mandou Moisés dar carta de divórcio? Eu quero deixar bem claro aqui que Moisés não recebeu autoridade de Deus para dar carta de divórcio aos israelitas no deserto. Sabe por que Moisés deu carta aos homens? Porque os homens tinham um coração muito duro. E se Moisés não desse carta, a única solução deles ficarem livres seria matando as vossas esposas. Então Deus já tinha mostrado a Moisés que eles matariam as mulheres pela dureza dos vossos corações. Mas de maneira nenhuma Deus falou para Moisés, Moisés, dá carta de divórcio a esse povo, de forma alguma. Mentira, quem disser que Moisés foi permitido, foi autorizado por Deus, mentira. Moisés não recebeu autoridade nenhuma para dar carta de divórcio. Ele deu carta de divórcio porque sabia que os israelitas matariam as suas esposas. Porque assim como no deserto era, ele estava com um coração de pedra. E como eles estavam vendo aquelas moças mais novas crescer no deserto, eles começaram a olhar para aquelas moças e esqueceram das suas mulheres. Então a Bíblia diz que o Senhor já deixou bem claro: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Se você estiver com alguma mulher que não é sua, devolva. Se você estiver com um homem que não é seu, devolva. Se a esposa desse homem ainda estiver vivo, devolva, porque ele pertence a ela. Você está a um passo de perder a sua salvação. Nós estamos a um passo de ouvir a trombeta tocar. E tem muita gente largando seus esposos, as suas mulheres, para viver um casamento fora da vontade de Deus. Casamento que começou na carne vai acabar na carne. Porque a inclinação da carne é morte. Capítulo 8, versículo 8 de aos Romanos. Se o homem que está dentro da sua casa não lhe pertence, devolva, largue-o enquanto é tempo. Sabe por quê? Eu vou frisar aqui esse versículo, que tem muitas pessoas fazendo confusão. Eu vos digo, porém, vírgula, que qualquer que repudiar a sua mulher, mais um ponto, mais uma vírgula, não sendo por causa da prostituição. Tem gente aqui que pensa que só porque o marido traiu, ela pode deixar ele e casar com outro. Não.
Se o diabo colocou isso na sua cabeça, é porque ele quer te levar para o inferno, viu, minha querida? Viu, meu querido? Se você pensa porque você foi trocado, só porque você pensa que você foi traído, você tem autorização, liberdade para casar com outra pessoa, mentira. Você tem o direito de divorciar, mas você não tem o direito de casar novamente. E que casar com outra comete adultério. E o que casar com a que foi repudiada também comete adultério. Eu vou começar a explicar dentro do contexto, mas no meu aqui, estudo que eu fiz. Vamos lá. Nós sabemos que existe uma palavra chamada vitalício. Quando a palavra vitalício ela entra na nossa vida, isso significa, em relação a um casamento, que vitalício não pode ser desfeito. Então, se nós pegar a Bíblia, nós entendemos que o que Deus uniu se torna uma coisa vitalícia. Então, já não pode ser desfeito por um homem. Então, se você está vivendo uma vida que não está se agradando, é porque você não começou pelo Espírito. Porque quem começa pelo Espírito vai até o fim pelo Espírito. Mas se o seu casamento começou na carne, você pode ter certeza que é uma tragédia no final do seu casamento, se Deus não colocar as mãos. Então, quando a palavra diz que vitalício é uma coisa que não pode ser desfeito, que não pode ser dissolvido, é porque não pode um homem algum chegar e anunciar um divórcio e dizer que está livre e casar com outra pessoa. Não, não pode. Se você casou uma vez, você está casado para a vida inteira. Se você casar novamente, sendo que o seu cônjuge esteja vivo, você está em adultério continuamente. Amor. Se você deseja, amado, ter uma vida próspera, se você deseja ter um casamento abençoado, antes de olhar para as partes íntimas da mulher, dobre seu joelho e pergunte se ele está na vida daquela mulher, e se aquela mulher vai te fazer bem. Antes de você, meu querido, olhar para os culotes daquela mulher, olhar para as suas características físicas, para a maquiagem, para o batom, pergunte se naquele coração tem lugar para Deus. Antes da mulher olhar para aquele jovem de bochecha rosa, canela fina, bem vestido, pergunte se Deus é na vida daquele jovem. Tem muitas pessoas vivendo um casamento de mentira, empurrando o casamento de falsidade. Pessoas empurrando o casamento pela barriga, empurrando o casamento pela cara. Na igreja está sorrindo, está de mão dada, mas dentro de casa é só lamentação, amado. Ei, Deus não quer isso. No princípio, Deus fez o casamento, uma união entre um homem e uma mulher, para que eles vivessem uma vida em paz. Veja bem, antigamente, os casamentos duradouros, que hoje ainda estão de pé, é porque começou antigamente. É porque é de outra geração. Porque a geração que nós estamos vivendo, casa hoje e não consegue suportar um ano junto. Porque um tem que aguentar a fadiga do outro. Um tem que suportar o outro. Casamento é isso. Jamais um homem deixará a sua mulher. Jamais um homem deixará a sua mulher e pegar-se-á um homem. Jamais uma mulher deixará o seu esposo e pegar-se-á a outra mulher. Isso para Deus já se torna a coisa mais abominável que existe. No capítulo 1 de aos Romanos, no capítulo 1 de aos Romanos, capítulo 1 de aos Romanos, e o versículo de número 26.
que diz assim, entendam, dizendo-se, 23, 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem a seu corpo entre si. E tem mais. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convia ao seu erro. Quando Deus fala que casamento é um só, o profeta Malaquias, ele diz que Deus é o juiz quando estão todos casando. Quando todos estão casando, ele é o juiz do casamento. Os casamentos com as mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Que diz assim: ainda e dizeis, capítulo 2 e o versículo 14. Capítulo 2 e o versículo 14 de Malaquias. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, contra a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o divórcio, que aborrece o repúdio. Aquele que encobre violência com as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleal. O padrão de Deus sempre foi bem claro. O padrão de Deus sempre foi um só casamento. Sempre foi um só homem com uma só mulher. Mas o tempo foi passando e o cristianismo foi crescendo. E como o cristianismo cresceu, muitas igrejas foram abertas. E muitos homens e mulheres ignorantes, sem ter conhecimento da palavra de Deus, ou se achando sábios, abriu mão da palavra de Deus. Com isso, o pecado adentrou nas igrejas. E como o pecado adentrou nas igrejas, muitos perderam a autoridade de Deus. Muitos pastores perderam a autoridade de Deus. Muitos homens e mulheres de Deus perderam aquela autoridade e ousadia do Espírito Santo para pregar a verdade. Por isso que muitos abriram mão para o pecado, se tornando loucos para Deus. E muitas das vezes, quando a palavra ela vem cada vez mais estreitando a porta, aqueles que eram santificados
E quem caiu num pecado de adultério, ele já não consegue mais suportar a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus ela é muito forte, meu querido. E só vai suportar quem tiver na verdade. Por isso que muitos não conseguem permanecer em determinados ministérios e buscam outras portas mais largas. Mas nós sabemos que a porta, ela continua sendo estreita. E nós sabemos que um segundo casamento vai levar muita gente para o abismo, vai levar muita gente para o inferno. Tem muita gente pedindo carta de divórcio, tem muitos casamentos que começaram na oração e não persistiram na oração e de repente caíram. Tem muito jovem que começou um noivado sem direção de Deus, que está vivendo uma vida, que está pedindo a misericórdia de Deus, mas sabe que Deus não vai responder. Por quê? Porque antes de começar alguma coisa, tem que ser apresentado nas mãos do Senhor. Eu entendo muito bem que antigamente um jovem para casar, ele tinha que primeiro pedir a mão da filha ao pai. Antigamente, para uma moça ser recebida, ser pedida em noivado, eu estou falando isso em Israel, porque hoje em dia não dá para comparar. Antigamente em Israel a mulher tinha um dote. Antigamente um homem para receber uma moça em noivado, ele teria que fazer uma estrutura, ele teria que ter uma casa própria, sim, ele teria que ter um trabalho fixo, sim, ele teria que ser formado, ele teria que ter uma vida financeiramente bem estável, porque o pai não entregaria a sua filha para homens que não tivessem futuro. E mesmo assim, o pai aceitando aquele jovem, ele tinha que pagar um dote. Por quê? Porque o pai criou a menina. Porque o pai ensinou a menina. O pai pagou faculdade da menina. O pai pagou mestrado, doutorado. O pai jamais iria dar sua filha de mãos assim beijadas de graça. Teria que pagar o dote, ou seja, teria que pagar o que o pai gastou durante toda a vida. Mas o que acontece, irmão? Tá, filha, tá. Papai vai falar baixo, tá bom? Papai já tá dormindo, tá? Tá bom, obrigado. Linda. E o que acontece, irmãos? Vou escutar o conselho da minha filha. Sabe o que acontece? É que as meninas de hoje, é que os casamentos de hoje, é que os jovenzinhos de hoje não conseguem manter uma vida de oração, mas quer um casamento de pé. É que o povo hoje, aquele jovenzinho conhecido, aquela moça ali conhecida, sorriso bonito, aí vem um amiguinho dela, vem a amiguinha dela, aí pega na mão do jovem, aí pega na mão da jovem, da moça, aí aqui ó, a partir de hoje vocês estão namorando. E Deus fica onde? E o Espírito Santo fica onde? A inclinação da carne, ela continua sendo morte. A inclinação da carne, ela continua sendo intriga, inimizade contra Deus. Ou seja, aquilo que começa sem a direção de Deus, vai acabar em morte. A cada 45 minutos, não, a cada 45 segundos, uma mulher cristã é espancada nesse Brasil, nesse mundo. A cada 45 segundos, uma mulher é abandonada. E você acha que homem está nem aí? Homens ignorantes, mulheres ignorantes, você acha que eles estão nem aí? Você acha que eles estão mais nem aí para o Espírito Santo? O casamento, irmão, tem que ser na base do Espírito Santo. Não se deixe ser levado pelas conversas de sua amiga, do seu amigo. Aquela jovem pode ser atraente, aquele jovem pode ser famoso, pode ter status, mas ninguém conhece a vida dele, somente o Senhor. Não case de qualquer maneira.
Porque futuramente, se o casamento não der certo, vai ser uma tragédia. No passado nós temos casamentos que não deram certo. Salomão não deu certo, Davi não deu certo, Acabe não deu certo, porque casaram fora da vontade de Deus. Não deixe que o inimigo coloque pratos na vida de vocês e vocês aceitem. Porque sabe o que acontece? A palavra diz assim, aqui ó: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Isso significa deixar pai e mãe, é sair da casa dos pais e morar debaixo do seu próprio teto. Aí tem muitos casamentos que não dá certo, e alguns jovenzinhos aí que quer mostrar uma vida de casado perfeita, que de perfeito não tem nada, que não dá certo. Aí sabe para onde eles vão? Para a casa do pai que aceita, para a casa da mãe que aceita. Futuramente vai ser um adúltero, futuramente aquela moça vai ser uma adúltera, e sabe lá Deus se vai conseguir permanecer na casa do Senhor. Tem muitos irmãos que não suportaram e casaram fora do tempo, porque a jovem era bonita, e hoje está vivendo uma vida de desgosto, não uma vida de divórcio. Está pedindo oração a todo mundo, a todas as pessoas, mas antes de casar não pediu licença, não pediu autorização para Deus. Tem muitos pais aceitando os filhos voltar depois de um casamento falido, bem antes de começar. Não faça isso, meu querido. Casamento que as pessoas chegam dizendo que Deus está no negócio, e Deus nunca esteve no meio. Casamento que antes de começar o namoro já está na melação. Casamento que tem jovens que nem casaram, mas está na mocidade se fornicando, se prostituindo. Eita, meu Deus. Isso não é o casamento de Deus. O casamento de Deus é aqui, amados. É na base da palavra. Tem muito casamento de aparência, mas dentro de casa está falido. Só não pede divórcio para não envergonhar a família. Só não pede divórcio porque sabe que se ele pedir, ele não vai suportar. Tem muitos irmãos que ainda está com a mulher imunda, trai ele de dia e de noite, porque ele não larga a carne, porque ele não tem força de viver só no Espírito. Deus, ele não quer isso. Casais solteiros, que é isso que está tendo hoje. Só estão namorando, coisa que para mim isso é imundo. Namorava quando eu era imundo, ficava quando eu era imundo, quando eu era do mundo eu me prostituía. Isso não é o namoro de Deus. Isso não agrada a Deus. E tem jovens assim, que fica hoje com uma, amanhã fica com outra. E onde é que está o temor a Deus? Está vivendo uma vida de prostituição. E você que conhece, e eu que conheço, não abrimos a boca para pregar contra o pecado, não é contra a vida de ninguém. Isso não é julgamento, isso é a base, isso é a Bíblia. Porque está um tal de não julgueis para não ser conjugado. Isso é coisa do diabo. Que não julgueis o quê, irmãos? Vamos pregar a palavra. Enquanto isso, a igreja está se corrompendo. Enquanto isso, a igreja que começou na oração está se prostituindo. Enquanto isso, o divórcio está entrando. Enquanto isso, o segundo casamento está entrando. Enquanto isso, aqueles que pregavam já não pregam mais porque o cachê fala mais alto. Ei! Deus vai cobrar cada pregação sua equivocada. Deus vai cobrar de muitos pastores.
Deus vai cobrar de mim se eu não pregar o que Ele manda. O casamento é um só, seja na igreja, seja no mundo, seja na igreja católica, presbiteriana, batista, anglicana, seja qualquer ministério, casamento, terra, é um só, meu querido. Em qualquer ministério, casamento é um só, é a Bíblia, é a palavra que Deus que diz. Sabe quando você vai poder casar? Eu vou ler para você. 1 Coríntios. Algumas pessoas podem até esconder a palavra de Deus, mas aqui não. Deus me resgatou da lama para pregar a palavra. Eita, meu Deus. Deus me resgatou do mundo, da prostituição, do álcool, para pregar a palavra. Eita, sabe quando você vai casar? Eu vou ler para você. Você que abandonou o seu esposo. Você que abandonou a sua esposa. Olhe quando você vai casar. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto, veja a vírgula, contanto que seja no Senhor. Aqui Paulo está dizendo que o casamento cristão, a palavra já está bem clara, casamento cristão. Quando a palavra diz casamento cristão, será que Paulo está querendo dizer casamento cristão com um católico? Será que Paulo está querendo dizer que nós temos que uma jovem que é cristã tem que casar com uma pessoa do mundo? Será que uma mulher que é cristã vai casar com um homem que gosta de balada, de farra? Será que vai dar certo? Uma querendo tomar santa ceia, um querendo tomar santa ceia e o outro querendo tomar cerveja, cachaça. Será que vai dar certo? Não colocais sobre vós um jugo desigual. Não coloque, minha amada, no seu coração uma pessoa que não vai fazer aquilo que te espera, que espera o seu coração. Não coloque, não olhe para a aparência. Escolha um homem que vai te honrar. Tem muito jovenzinho aí de aparência elegante, tá bem vestido, mas ninguém sabe a vida desse jovem, é só o sangue de Jesus. Quantos casamentos falidos, porque não buscaram ao Senhor? Quantos jovens que estão sendo pressionados pela família? Eu estou falando isso, não é porque eu estou sabendo de nada, não, é porque eu já percebi, já vi. Tem muito casamento dentro da igreja que está falido, mas está querendo levar por aparência. Não faça isso. Não faça isso. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. E Ele dará direção para a sua vida. Não deixe o inimigo enganar a voz. Amém? Casamento. Segundo casamento. Divórcio. Nunca foi aceito. Não pela igreja, mas pela palavra. Nunca foi aceito por Deus. Deus sempre quis um casamento duradouro, mas o diabo veio para separar. O diabo nunca quis ver ninguém em paz, feliz, não. Ele veio para matar,
roubar e destruir. E é o que está acontecendo no século 21. Tem muitas pessoas deixando o inimigo destruir a sua família, porque não busca a proteção divina de Deus. Se você que está aí do outro lado, escute. Se você é um jovem solteiro e está noivo com uma mulher que já foi casada e que hoje está divorciada e que você está noiva dela, largue-a. Largue-a porque você está em prostituição. Desfaça esse noivado. Desfaça esse noivado. Porque você está em adultério. Se você, mulher, está com esse homem aí, e esse homem já foi casado, e a sua ex-mulher, que não é ex, pela lei e pela palavra, ela ainda continua sendo atual. Se ela estiver viva, você está no adultério. E você, meu irmão, que começou na oração, e o tempo foi passando e você esfriou, e o seu casamento foi destruído por uma brecha que você deu ao inimigo, e hoje você casou novamente, mas a sua esposa está viva. Eu quero te dizer que você está em adultério com Deus. O que te espera vai ser o inferno. A sua carne pode até sentir o prazer hoje, mas amanhã a sua alma pagará o dano e será muito caro. Ore pelo seu casamento. Insista pelo seu casamento. Jovens, ore pela sua vida espiritual. Ore antes de entrar num relacionamento. Não busque ouro nem prata. Não busque saber da vida do jovem. Procure um homem que trabalhe. Procure um homem que queira crescer com você, para você não se tornar escrava dele, para você não ser futuramente motivo de chantagem, como muitas mulheres em casa sofrem chantagem do marido. Eu não te dou isso, eu não te dou aquilo. E muitas se calam porque estão sendo chantageadas. Ore a Deus para que o seu casamento venha ser uma bênção e para que você venha dar testemunho na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Eu deixei de gravar no YouTube. Estou gravando uma vez ou outra, porque o YouTube está tirando as minhas visualizações. E os likes, e o joinha. Então vou usar o Facebook para evangelizar. Aqueles que ainda são crentes raízes, eles vão vir pela palavra. Santifica-os na palavra, pois a verdade é a tua palavra. 17:17 de João. Amém? Que Deus abençoe a todos que esteve conosco. Em breve estaremos de volta. Que todos tenham uma semana próspera e produtiva e abençoada em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.